arquitetura da aplicação. Nessa lição, nessa aula, nós vamos ver então como funciona a arquitetura da nossa aplicação. Na verdade, a arquitetura aqui, a estrutura principal é a mesma para todos os módulos do projeto ERP, com exceção do módulo de PAF-CF, que é um sistema à parte, né? Que não utilizou as tecnologias que eu vou abordar agora. Então, nós temos o módulo de GED construído com, principalmente, 4 tecnologias, que são o WPF, que é o Windows Presentation Foundation, que vai ser responsável pela nossa camada de visualização, a camada que vai rodar no cliente. Nós vamos ter também o WCF, que é a parte de comunicação do Windows, e aí nós vamos, em cima do WCF, ou por meio do WCF, construir a nossa camada de serviço que vai rodar no servidor. Nós temos o NHibernate, que é responsável pela camada de persistência, camada essa que também roda no servidor. E por fim, uma novidade, então, uma tecnologia específica desse módulo de GED, mas que compõe o nosso projeto ERP, que é o WIA, Windows Image Acquisition, que é a tecnologia de comunicação com os dispositivos de digitalização. No nosso caso, a tecnologia que vai ser responsável pela comunicação com o nosso scanner, ok? Então, quando a gente fala de WCF, nós falamos de três elementos principais, que são os contratos de serviço, contratos de dados e os endpoints. Os contratos de serviço dizem respeito às características características do serviço que são expostos. Os contratos de dados referem-se aos dados que se trafegam, né, entre as chamadas, entre as mensagens, e os endpoints são os pontos que podem ser chamados por um cliente, né? Então aqui eu tenho um cliente, eu tenho o contrato, o binding, e aqui eu tenho o endpoint. Então, na verdade, eu tenho o contrato, o binding e o endereço. Isso daqui fecha um endpoint, ok? Muito bem. E no nosso projeto, como é que vai ficar essa situação? Nós vamos ter aqui o servidor. Observe, isso aqui tudo é servidor. Então, no servidor eu vou ter a camada do WCF, vou ter a camada do NHibernate aqui, no Entity Framework. Na verdade, eu vou usar o NHibernate. Vou ter meus componentes de negócio. Tudo isso rodando no servidor. Eu vou ter na camada cliente a minha aplicação WPF rodando e a tecnologia WIA, que vai me permitir comunicar com o meu scanner para a obtenção do documento digitalizado, ok? Então eu vou ter um WPF que, por meio do WIA, vai acessar um scanner que vai digitalizar uma imagem e retornar para a minha aplicação cliente. Essa aplicação cliente, então, uma vez que o usuário confirmou que o documento está ok, transfere para o servidor, que aí cuida da persistência desse documento. Tá certo? Da mesma forma, o nossa aplicação cliente, a WPF, solicita ao servidor os documentos que foram persistidos, e este então recupera e transfere para o WPF para a aplicação cliente, né? Muito bem, então, em relação à arquitetura da aplicação era isso. Lembrando que a gente tem basicamente 4 tecnologias principais na estruturação do nosso sistema de GED: WPF, WCF, NHibernate e o WIA. Ok? Então era isso e até a próxima.